Meus caros, estamos novamente aqui para falar sobre aquelas situações em que você contrata a prestação de serviços de terceiros. É muito comum, e cada vez tem acontecido mais, que prestadores de serviços que prestavam serviços para determinadas empresas e recebiam a sua remuneração através da emissão de nota fiscal, se socorram no futuro da Justiça do Trabalho, alegando que de fato eram funcionários daquela empresa e não prestadores de serviço. Isso é o que a gente chama, quando há essa reclamação, de uma pleiteação de vínculo empregatício. É muito importante que a sua empresa tome cuidados para evitar esse tipo de situação. O vínculo empregatício, segundo o que entendem os tribunais, ele depende de 5 características na relação de trabalho, na relação de serviços. A primeira das características, não numa ordem de importância, mas numa ordem aleatória, a primeira das características é a existência da dependência econômica. Então, a dependência econômica se manifesta quando aquele determinado prestador de serviço depende financeiramente da sua empresa. Normalmente isso fica muito mais caracterizado quando ele só presta serviços para a sua empresa. Então este pode ser um indício de problema se você tiver esse tipo de relação com algum prestador de serviço. Um segundo indício de problema é a questão da pessoalidade, ou seja, quando você contrata um prestador de serviço e aquele serviço contratado tem que obrigatoriamente ser feita por aquela pessoa. Então você contratou uma empresa, mas faz questão que sempre seja o João a lhe prestar o serviço. Isso é mais um dado que pode corroborar com a alegação de vínculo empregatício. Uma terceira característica que pode fortalecer um pedido de vínculo empregatício é a questão da subordinação. Ou seja, quando aquela empresa prestadora de serviço, ela só executa atividades subordinadas a você. Você determina como, quando e o que fazer. A subordinação é mais um item que colabora para criar um vínculo empregatício, mesmo quando a empresa emita uma nota fiscal. Uma quarta característica para aumentar o risco do vínculo empregatício é a questão da sujeição a horários. Ou seja, aquela pessoa ela tem horário para entrar e horário para sair. Ela tem que lhe prestar contas com relação a esses horários. Então este é um outro aspecto que pode fazer com que você tenha um vínculo empregatício aumentado. E uma última característica é o fato daquela pessoa estar exercendo atividades que são atividades fins da tua empresa. Normalmente a Justiça do Trabalho entende que é normal terceirizar atividades que não sejam parte do seu objetivo social. Então você pode ter, por exemplo, uma portaria terceirizada, uma vigilância, um serviço de limpeza. Agora, aquelas atividades que fazem parte do seu objetivo social, a Justiça do Trabalho entende que não é normal terceirizar e que isso caracteriza uma força um pouco maior para o vínculo empregatício. É óbvio que a existência de uma ou mais dessas características, ela sozinha não dá a existência do vínculo empregatício, mas ela indica a necessidade de cuidados. Se você tem dúvidas, tem 2 caminhos possíveis. Você pode conversar um pouquinho conosco e também pode falar um pouco com o seu advogado para se prevenir de riscos de vínculos empregatícios indesejáveis. Muito obrigado.